Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo a mais um vídeo resenha aqui no nosso canal, continuando este apostolado, vamos dizer assim, de divulgação de obras no campo da teologia, também da filosofia em breve, mas sobretudo no campo da teologia, para aqueles que são católicos, que querem aprofundar a sua vida de fé. Já passamos do tempo em que bastava boa vontade, agora nós precisamos também de católicos bem preparados, engajados e estudiosos. O apostolado intelectual é uma urgência do nosso tempo também para enfrentarmos os desafios da nossa época. Continuando um pouco nessa linha de Bento XVI, divulgando as obras que foram publicadas sobre ele, vamos falar brevemente desta obra que foi feita de modo muito profundo, né? Pelo Peter Zewald. Peter Zewald. Não é Peter, é alemão. Peter Zewald. O jornalista bávaro que entrevistou Bento XVI. Vocês sabem que ele era agnóstico quando ele começou a entrevistar Bento XVI. Bento XVI fez vários livros de entrevista com ele. Sal da Terra, Deus e o Mundo, Luz e o Mundo, Deus e o Mundo, Luz do Mundo. E ele escreveu 2 biografias sobre Bento XVI, uma mais curta e essa agora, já Bento XVI como emérito, mais extensa. Muito bem, nós já temos algumas biografias à disposição no Brasil. E a Paulo nos ofereceu esse box, vocês podem ver aqui que tem um box, né, muito bonito. E em 2 volumes a obra. Nós temos outras biografias à disposição no Brasil do Papa Bento XVI, o que é uma curiosidade, né? Nós temos tanto interesse na vida dele, e essa vida tem inspirado muita gente. Mas qual é o diferencial desta? Vamos lá. Nós temos a biografia publicada pela Quadrante, por exemplo, de Hélio Guerriero, vou falar dela em outro vídeo. É uma biografia desse autor italiano, que é amigo do Bento XVI, que participou ativamente da revista Communion. É uma biografia, vamos dizer assim, muito intelectual, uma biografia intelectual no sentido estrito. Ela conta a história do Bento XVI do ponto de vista teológico, né? É a história das suas ideias. Em que contexto familiar, eclesial, universitário, a sua ideia emergiu ou foi defendida. Então, se você tem um interesse mais teológico mesmo, na história do pensamento das ideias de Ratzinger, lá você vai encontrar este material. Aquela que foi publicada pela Molokai, do Dom Pablo Blanco Sar, da Universidade de Navarra, professor da Universidade de Navarra, da Faculdade de Teologia, você vai encontrar uma visão panorâmica, ou seja, é uma biografia fundamentada em fontes muito diversificadas, sobretudo fontes primárias, claro, mas fontes jornalísticas. Então você vai encontrar um grande resumo daquilo que foi dito sobre o pontificado Bento XVI. Então Dom Pablo tem essa capacidade de síntese, né, de recolher as informações essenciais. Então vai ter muitos textos de teólogos que vieram com ele, pessoas que vieram com ele, mas sobretudo de um acompanhamento jornalístico. É uma obra que visa dar um panorama, é quase apresentar aquilo que seria quase uma crônica do pontificado. Agora nós temos em mãos esta biografia da Paulus, que foi, curiosamente, muito disseminada no mundo, porque ela traz detalhes inéditos. Aqui, qual é a característica da obra? Se vocês pegarem algumas obras, algumas edições foram divididas em 2 partes, outras ficaram num tomo só. A primeira parte, aqui no caso da Paulus, o jovem, aqui aparece como mestrando, mas é aquele que está fazendo a sua tese sobre Santo Agostinho, né? O concílio, o professor, Roma e o pontífice. E aqui no livro 2, você vai encontrar Roma, né, o seu período como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e o seu pontificado. E no final você vai encontrar uma entrevista inédita, que à época era inédita, com o Papa Emérito. Então aqui nós temos, por exemplo, a foto da eleição de Bento XVI. Qual é o diferencial desta obra em relação às outras, né? Nenhuma obra que eu tenha lido sobre Bento XVI trouxe tantos detalhes,
sobre a sua vida familiar, nome de madrinha, datas, lugares, nome da loja do Bento XVI, ganhou, assim, o pai do Bento XVI comprou o ursinho que ele tanto queria, o nome do ursinho, tudo detalhado. Claro, algumas resenhas já trouxeram sobre a obra, né, sobre a edição alemã, inclusive certos detalhes, né, algum dado errado, não sobre Bento XVI, mas sobre algum santo, alguma coisa assim. Então, claro, numa obra desta extensão, algum equívoco pode ter sido cometido, passar despercebido, inclusive, dos revisores. Mas, então, primeiro de tudo, é uma obra muito detalhada, do ponto de vista histórico-biográfico. E, como ele é um jornalista, ele não tem a visão tanto do teólogo. Então, ele não está preocupado só com a grande disputa de ideias, mas ele está preocupado, por exemplo, com as relações atrás dessas disputas entre pessoas, né? Os movimentos que Ratzinger fez, sabe? A dinâmica relacional, a dinâmica por trás da teologia, o mundo, né? O que acontecia por trás das cortinas deste palco teológico que interessam tanto, né? Que interessa tanto para entender certas posturas de Ratzinger e dos seus opositores, por exemplo. Né? Então você vai encontrar uma descrição muito detalhada disso, do pano de fundo, do cenário que muitas vezes nós não conhecemos dessa teologia. Então nós temos os livros de Ratzinger nas mãos, mas não conhecemos o todo e muitas vezes os meandros da sua história. Há uma vantagem que eu acho que aqui tem muito a ver com a origem. Peter Zewald também é bávaro, ou seja, ele, além de alemão, ele nasceu na mesma região que Bento XVI. Então, ele consegue descrever com muita clareza o quanto o ambiente alemão, bávaro, formou a personalidade de Bento XVI. Então, isso é uma grande riqueza do livro. Eu diria que este e outros, né, são os méritos desta obra Bento XVI, A Vida, publicado pela editora Paulus em 2 volumes, né, e com este belo box. O leitor terá uma leitura bem longa pela frente, muito prazerosa. Claro que muitos temas podem ser desconhecidos do leitor, por isso que ele está mergulhando nessa obra. Como é uma obra traduzida do alemão, algumas partes, vamos dizer assim, podem oferecer mais dificuldades ao leitor, porque também ofereceram dificuldades ao próprio tradutor. Então, é claro, como toda obra humana, é perfectível até na tradução. Mas, de um modo geral, eu digo que é uma obra suculenta, é uma obra que deve ser adquirida, deve ser comprada por aqueles que gostam do Bento XVI, por aqueles que gostam de teologia, por aqueles que gostam do Concílio Vaticano II, por aqueles que gostam de um bom livro. Agradecemos muitíssimo a Paulus por ter feito o favor de trazer este livro para as nossas prateleiras, livro que em outros tempos nunca teria sido publicado no Brasil. Agora temos corações um pouco mais abertos para se enriquecer com tanta beleza e com tanta profundidade. Acompanhe o nosso canal, curta, compartilhe o nosso conteúdo, não deixe de nos seguir. O link do livro estará na descrição e até um próximo vídeo.